Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Seja bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra e se sinta à vontade para compartilhar, para apertar aí no like, aí dar bastante like, que é para a gente crescer na mensagem de Deus. Se sinta também à vontade para escrever o seu comentário, fazer seu pedido de oração, para que a gente possa orar no finalzinho aí, ó, para que Deus faça segunda a vontade de Deus. Meu nome é Damião, estamos aqui para levar a mensagem de Deus para você, hoje fazendo a lição da Escola Sabatina de segunda e de terça. Então fique com a gente aqui, para que a gente possa mostrar para você o quanto Deus lhe dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas entenda, o amor de Deus ele se estende até um limite que você permite. Então que Deus nos abençoe nessa manhã. E vamos orar para que Deus nos dê o discernimento de sua palavra. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida e a saúde que nos concede. Que a tua misericórdia, Senhor, chegue na vida de cada um dos irmãos que está aí do outro lado, assistindo a gente nesse momento, e aqueles também que ainda vão assistir. Esteja conosco, nos dá o entendimento da tua palavra, é isso que te pedimos e desejamos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, povo de Deus, bom dia mesmo, né? Com muita felicidade que estamos começando mais um programa, né? Desse novo cenário, dessa nova programação. Hoje eu já vim com a camisa já do Evangelismo Móvel, né? Que vocês olhem por esse projeto também, projeto de Deus, e que hoje eu devo sair para a honra e glória de Deus. Aconteceu muitas coisas assim, né, que queriam prejudicar essa obra, mas graças a Deus estamos aqui firmes. E também estamos muito felizes com a participação de todos vocês, né, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Aqui nós iremos falar, segunda-feira, sobre o livre-arbítrio, a base para o amor. É muito difícil, Deus coloca as coisas nas nossas mãos, mas a gente escolhemos segui-lo ou não é verdade? Então aqui diz, ó, flores artificiais são lindas, mas não florescem, como as reais. Os robôs são pré-programados para falar e realizar muitas tarefas, mas não têm nem emoções. A vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar o amor. Assim, nosso amoroso Deus criou anjos, né? Incluindo Lúcifer, e seres humanos com liberdade para fazer suas próprias escolhas, incluindo a possibilidade de seguir um caminho errado. Em outras palavras, Deus criou todo o universo como um ambiente perfeito e harmonioso para suas criaturas crescerem em amor e sabedoria. Uma vez o rapaz fez uma pergunta para mim: por que lá no céu houve essa rebelião? Aí eu respondi para ele: assim como Deus dá um livre-arbítrio aqui para a gente na terra, Deus também dá um livre-arbítrio também lá no céu. Por isso que lá até os anjos eles pecaram contra Deus, quando ele usurpou, quando ele quis o lugar de Deus, ele cobiçou, invejou, tudo isso é pecado. Mas por que ficaria no lugar tão santificado, um lugar perfeito, criado por Deus? Aí nós vamos estudar, né, mais sobre isso e saber que, mesmo que Deus dá o livre-arbítrio para você, você tem que escolher e você tem que ter as consequências, porque quando você erra, automaticamente você pede perdão a Deus, é lógico. Deus perdoa também, é lógico.
Agora, as consequências do meu e do seu pecado, ele não tira, não. Por isso que a gente recebe o livre-arbítrio, mas deve usar ele de uma forma que perfeita, de uma forma que a gente possa agradar a Deus. E não usar esse livre-arbítrio para o lado errado, para o lado, né, pecaminoso, porque nós iremos pagar o preço. O próprio Deus pagou um preço não pelos seus pecados, o próprio Deus pagou o preço pelos nossos pecados, né? Foi açoitado, crucificado pelo meu e pelos seus pecados. Por isso que a gente tem que entender que o livre-arbítrio é dado para a gente usar ele de uma forma certa e não de uma forma errada. É verdade. Muitas vezes a pessoa pode até se questionar, diz assim, hoje por que Deus é amor? E quando ele diz assim, se você não me seguir, no final você vai ter um caminho de morte, já tem um caminho preparado para você. Por quê? Que amor é esse? Não poderia ser mais fácil de Deus fazer um lugar que a pessoa, mesmo sem sofrer, ficasse lá no canto, lá quieto, e se não quisesse seguir ele, não seria mais fácil assim, não é isso? Mas Deus, ele é o próprio amor. Mas tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim, não tem um meio termo não, ou é ou não é sim ou não, o tudo ou nada, entendeu? Então assim, sempre vai ter uma consequência. Nós temos o livre-arbítrio sim, de não querer seguir Deus, mas por não seguir, automaticamente a gente vai viver uma vida sem Deus, né? E viver uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, não faz sentido, porque se Deus é amor, Deus é vida, então uma vida que não vai ter vida, na verdade, não vai ter graça nenhuma. Então veja só, Deus é amor e que manifestou o seu amor enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados, né? Como resultado devemos expressar gratidão, amando uns aos outros. Esse amor divino é a evidência mais convincente de que Deus permanece em nós. Então assim, que a gente possa demonstrar esse amor pelo próximo, da mesma forma que Deus demonstra diariamente por nós, né? Porque veja só como Deus, ele é maravilhoso. As pessoas que não têm o costume de engrandecer o nome de Deus, ou sair de casa agora, tinham mais ou menos umas 6 pessoas, tudo bebendo e achando que é tudo normal. Enquanto eles estão bebendo água da morte, vamos dizer assim, água que passarinho não bebe, nós estamos aqui bebendo a água da vida eterna, que é a palavra de Deus. Imagina aí por causa disso, eu vou julgar meu irmão porque ele está lá bebendo, porque um dia eu já estive no lugar deles. Imagina aí Deus também ia ser dessa forma de maneira nenhuma. A mesma oportunidade que essas pessoas têm todo dia de acordar e ter a opção de agradar a Deus ou não, de louvar a Deus ou não, de exaltar o nome de Deus ou não, nós temos, e nós decidimos o quê? Vim buscar a presença de Deus, da mesma forma que você está aí do outro lado, aí, pronto para escutar a palavra de Deus, porque você abriu o coração. Então continue assim, porque esse é o caminho, e esse caminho tem vida eterna. Amém, 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 amém. E diz aqui, ó, mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria porque o criou. A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do mal, não é verdade? E é uma coisa bem interessante. Eu me perguntava, por que quando Eva pecou, por que Deus não eliminou logo Eva e botava outra mulher para ficar com Adão? Permitiu que isso acontecesse. E muitas vezes a pergunta é, por que se Deus sabia que Lúcifer ia fazer tudo isso, e por que Deus o criou? Não é verdade? Então, são perguntas, meu irmão, que a nossa mente não tem capacidade de entender, não. Isso a gente só vai descobrir mesmo no céu mesmo, né? Por quê? Porque se eu estou fazendo, vamos supor, você vai construir uma casa, aí você vai construir uma casa sem cimento. Oi, você não sabe que aquela casa vai cair? E por que você vai construir uma casa de areia? Não é verdade? Só que a essência de Deus não se compara ao nosso pensamento. Então, Deus tem algo muito, muito, muito importante que Ele faz na sua essência. Ele sabendo que o inimigo ia
se rebelar contra ele, mas Deus deixou o livre-arbítrio para ele tomar a decisão. Quem tomou a decisão foi ele, não foi Deus. E Deus quis mostrar ao universo que o que ele pregava era que se a gente não obedecesse a Deus, a gente morreria. É um Deus ditador, né? Mas só que Deus quis mostrar não só para ele, mas para o universo que Deus é amor. Mesmo ele pecando, mesmo Deus tendo condições para eliminá-lo, Deus não fez isso. A mesma coisa Deus faz, sabe por quê? Porque se Deus fizesse isso com o diabo, essa essência agora do meu pensamento, Deus teria que fazer com cada um de nós. O diabo não pecou, mata o diabo. Damião não pecou, mata Damião. Gênesis pecou, mata Gênesis. Entendeu? Então, se você entender por esse lado, até a essência que Deus permitiu que acontecesse, Ele não quis o quê? Não quis que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus é o quê? Deus é amor, e todo o tempo de Deus é amor. Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu sua existência, e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado. Então isso a gente vê que como Deus ele não criou o pecado, Deus não cria o assassino, Deus não cria o estrupador, Deus não cria uma pessoa do mal, não. A Bíblia diz que Deus é o amor. Quando Deus criou Adão e Eva com todo carinho, foi as obras feitas pela sua própria mão. Aí você pensa o quê? Quando Deus cria um de nós, permite que um da gente nasça, Ele olha para a gente, você acha que Ele fica feliz quando vê uma pessoa se desviando, uma pessoa indo para as bebedeiras, quando um assassino sai e diz assim, ó, que Deus me proteja, que não seja eu, mas o outro que morra. Deus, você acha que Deus fica feliz? Não. Mas uma coisa muito importante, Damião, é que Ele respeita. Quer você queira, quer você não. Verdade. Quer você esteja certo ou não, Ele respeita as suas decisões. Por isso que você tem que estar muito atento, muito alerta, para saber que Deus é amor, mas Deus como se diz assim, Deus é justiça. E cada um de nós iremos pagar, iremos nos apresentar diante do Rei, diante da majestade. É verdade, né? E Gênesis falando isso aí, agora me lembrei de um testemunho muito forte de um irmão da nossa igreja, chamado Falcão Alegre. É um senhor de idade já, lá do Rio de Janeiro, foi um dos maiores traficantes da década de 80. E convido até você para ler. E no YouTube você bota Falcão Alegre. É um testemunho mais ou menos de 2 horas, meu irmão. Eu já assisti esse testemunho 2 vezes. E eu falando aqui do amor de Deus, agora eu fico imaginando assim, se Deus tivesse matado aquele homem. Porque através do testemunho daquele homem, Deus conquistou mais pessoas do que as que ele tirou a vida. Porque ele tirou a vida de mais de 50 pessoas, segundo ele contando. Interessante que na conversão dele, que quando ele estava todo moído lá, depois de uma surra que levaram e crivado de bala, a perna quebrada, a costela quebrada, estava só arquejando, os caras botaram ele numa salinha lá para morrer mesmo. E eu me lembro que ele contando que tinha um crente de outra denominação com um radinho. Aí toda noite esse crente escutava a oração da meia-noite. Aí disse assim, olha, eu vou botar essa oração, eu vou botar esse radinho aqui para ver se Deus te dá jeito, pelo menos na hora da morte. Ele disse que lembrando dessas palavras e começou a escutar a oração do pastor. E parecia que o pastor estava falando com ele, você que está aí, todo moído, todo quebrado. Eu me arrepio, gente, não é brincadeira não, porque assim, quando eu comecei a escutar isso aqui, realmente eu via Deus através daquele homem falando para aquele outro que estava ali morrendo. E de repente ele disse que surtiu assim uma voz no ouvido dele dizendo assim, acredita nesse Deus que ele pode te tirar daqui ainda hoje. Ele disse que aquilo foi crescendo dentro dele. Aí ele começou a dizer assim, Deus, se tu existe mesmo, se você me tirar daqui hoje, eu nunca mais vou ser quem eu sou, eu vou ser um crente. Quando ele falou essas palavras, disse que de repente veio uma luz, diz que iluminou toda a sala. Ele contando, gente, vocês precisam ver esse testemunho. Falcão Alegre, pode botar no YouTube. Diz que a luz inundou a sala todinha. E preste atenção no final o que eu vou falar.
inundou a sala todinha e disse que uma voz dizia assim, se levante. E ele disse que começou a sentir um negócio quente nas costelas, na perna, e começou a se ajeitar assim do nada. E de repente ele começou a se levantar. Levantou, aí de repente a luz se apagou, ele começou a procurar a voz dentro do quartinho, que era 2x2 o quarto. Aí aquele crente que tinha colocado o radinho lá para ele escutar, escutou uma pia ligada, né, que só tinha uma pia lá, e um buraco para as necessidades, e olhou assim, não acreditou, aquele camarada em pé, porque ele estava esperando ele morrer, que era para botar no saco e enterrar, né? Aí disse assim, rapaz, tu tá vivo, não acredito não. Aí ele olhou para trás assim, tu não acredita? Esse Deus que tu disse que acredita foi que me curou, que me levou. Rapaz, o cara começou a chorar na mesma hora, o policial, que era crente, começou a chorar. Disse, não, cara, eu não acredito não. Deus fez isso com você, para você ver o quanto muitos crentes dentro da igreja estão longe da presença de Deus. Eu sei que ele está fazendo a função de um policial, mas ele está vendo um ser humano ali morrendo. Então ele não acreditou que Deus fez um milagre na vida daquele homem. Então quando a gente olha para isso aqui, ó, Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu sua existência. E na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que habilitou o radicá-lo em definitivo. Você está vendo? Deus passou todo aperreio, todo sofrimento por mim e por você. E por todo aquele que nesse momento pode estar no vale da escuridão da morte, meu amigo. E está assim, sem rumo nenhum. Aí de repente escuta uma programação dessa. É por isso que eu peço para você dar seu like, fazer seu compartilhamento. Por quê? Porque isso aí ajuda outras pessoas a alcançar a palavra de Deus. Então são esses pequenos testemunhos que as pessoas escutam e têm a fé que também pode acontecer com a própria pessoa. Então, que você faça parte dessa distribuição, né? Dando like, compartilhando, porque você está semeando a palavra de Deus. É verdade. Aqui já na terça-feira ele fala num assunto bem interessante, né? Ingratidão misteriosa, né? Vocês têm sido uma pessoa ingrata com a palavra de Deus ou com Deus? Você tem feito algo para estar na presença de Deus? Você tem agradecido pelo pão nosso de cada dia? Eu estava pregando no ônibus e estava falando sobre isso, sobre a gratidão que eu tenho para com Deus. Quando aqueles mineradores, né, no Chile, eles ficaram ali presos 69 dias, simplesmente ele comia a cada 48 horas, não era todo dia não, cada 48 horas ele comia 2 colheres de atum com um pouquinho de biscoito, quer dizer, de bolacha, né? Quer dizer, você hoje em dia olha para sua mesa, só tem pão com ovo, só tem pão com manteiga. Cara, agradeça que você tem um pão com ovo e um pão com manteiga. Muitas vezes quando eu passo para ir trabalhar, eu vejo as pessoas no latão do lixo, procurando alguma coisa para comer. Por isso que você tem que sempre ser uma pessoa grata a Deus. Muitas vezes você reclama na sua casa, menina, aqui está cheia de goteira, ixi, que casa, é uma casa horrorosa, não sei o que. Começa a reclamar. Aí quando você passa no canto, aí vê uma pessoa onde? Vê uma pessoa deitada no chão, coberto com o quê? Com papel. A pessoa não tem um teto e você tem um teto. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas reclamam demais, murmuram demais. Deus sempre guiava aquele povo. Deus sempre colocava à disposição, mas as pessoas sempre estavam ali para questionar Deus. Grande parte do livro de Ezequiel foi escrita em uma linguagem simbólica, apocalíptica. Em outros casos, entidades específicas, pessoas, animais e objetos. E eventos locais são usados para representar e descrever realidade cósmica ou histórias mais abrangentes. Em Ezequiel 28, de 1 a 10, o Senhor falou do rei de Tiro, antiga e próspera cidade portuária fenícia, como um governante rico
e orgulhoso, que era apenas um homem, mas que afirmava ser um Deus que se assentava sobre a cadeira de Deus. Ele estava se referindo justamente a Lúcifer, né? Ele não bastou ele ser bonito, não bastou ele ter sido criado perfeito, não bastou ele ser a quarta pessoa da hierarquia, estava apenas abaixo da Trindade. Não bastou nada disso. Ele queria o quê? Ele queria as homenagens, queria tudo para ele. Por isso que muitas vezes nós estamos cansados de ver fulano é uma boa pessoa, ciclano é uma boa pessoa, mas quando a gente tiver aquela pessoa que é o foco das atenções, final do ano todo ano tem a indicação dos oficiais, que chama, né? Todos os carros têm aquela concorrência, tem irmão que fica com a arma de irmão, tem irmão que quer isso, quer aquilo, não, eu quero ser cantor, quero ser... E criasse um ministério limpeza dos sanitários. Quem quer ser o diretor desse departamento? Vamos, vai, quem vai, meu amigo, você vai procurar, vai catar e não vai ter ninguém. Sabe por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, nós utilizamos esses argumentos, nós queremos estar sempre na mídia, né? Sempre todo mundo olhando para a gente, sempre sendo o foco das atenções. Ei, psiu, agora olha aqui para mim, ó. Deus sabe do que tu faz, Deus sabe da tua importância. Por isso, se tu está fazendo alguma coisa que ninguém está percebendo, olha essa palavra, ninguém pode não perceber, mas existe um ser perfeito, que é Deus, que Ele sabe de cada detalhe, de cada dificuldade que está passando agora, de cada momento difícil. Deus está no controle, porque Deus sabe todas as coisas. É verdade, eu vou pedir de novo para vocês que estão aí assistindo aí, vocês saiam do comentário e apertem o like, porque a gente está com 6 pessoas online e só tem, não tem nem, na verdade só tem uma curtida, porque fui eu que curti aqui do celular. Então faça isso aí encarecidamente, que isso aí é uma forma de semear a palavra de Deus, tá certo? E continua aqui dizendo assim, ó, Lúcifer foi criado perfeito. Isso incluía sua capacidade de escolher livremente. Aí, olha só o que aqui ainda continua dizendo. Não mais satisfeito com a forma que Deus o criou e honrou, Lúcifer perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber mais conhecimento do que o merecia. Como isso pode acontecer com um ser angelical perfeito, que vivia em um universo perfeito? Como já mencionamos, é um mistério, meu irmão. Tem coisa na Bíblia que você não adianta escavar não, meu irmão, que você não vai saber. Deus não vai permitir para você. Só vai permitir um dia quando você estiver no céu, diante de Deus, diante dos anjos de Jesus Cristo. Aí você faz essa pergunta, então Jesus vai lhe explicar bem direitinho, porque tem coisa na Bíblia que a gente não é para entender. Porque na verdade só vai entender aqueles que realmente têm aquele relacionamento íntimo, e a gente não tem que duvidar. Então assim, é uma pergunta capciosa, né? Porque como é que pode um ser perfeito se corromper dessa forma, se não tinha ninguém para incentivar ele, né? Mas por ele ser a quarta pessoa mais importante do céu, e a Bíblia relata lá em Isaías que o camarada era bonito, meu amigo. Diz que as pedras mais preciosas cobriam o seu corpo. Ele tinha 6 asas. Você está entendendo? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, né? E 2 ele voava. Diz que o camarada era bonito lá no céu, né? Quando ele passava entre as estrelas, que o sol batia em suas asas, refletia todo o universo, segundo o livro de Ellen White, contando a história dele, né? Então, assim, é algo de você ficar abismado, porque nós somos seres caídos, né? Pecaminosos através da influência dele, e muitas vezes assim, a gente se sente inferior a ele, mas saiba você que nós temos uma característica que ele tem maior inveja da gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e ele não é imagem e semelhança de Deus, ele é criatura. Entendeu? A Bíblia relata que ele é uma criatura. Nós não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele tem inveja da gente. Então que a gente possa entender mais sempre esse propósito de Deus em nossa vida.
É mesmo, é aqui no finalzinho, né? Já no último parágrafo ele fala, né? O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Então a gente vê que aqui há o relato que nós não temos como explicar o pecado. Nós não temos que explicar como é que uma cara pega uma criança e esquarteja toda ela. Isso não tem explicação. Não tem explicação uma pessoa chegar, ser seu sócio, crescer junto com você, passar todas as dificuldades juntos os dois, e lá na frente ele planejar a sua própria morte para ficar com tudo que vocês construíram. Isso não tem explicação. O homem tem uma mulher, vive uma vida toda, como foi o cara lá que tirou no prêmio, 43 milhões, e aí a própria mulher arquitetou para matar o seu próprio marido, para ficar com sua riqueza e seus bens. Isso não tem explicação. É isso que a mensagem aqui vem dizendo, é inexplicável. Por isso que você tem que estar muito atento, com os olhos abertos, para que você entenda que Deus é amor, mas Deus é justiça. É verdade. E nesse momento eu tenho um recado para você. E já a gente vai ler os comentários aqui. O comentário já foi recheado com bastante E o recado de Deus para mim e para você nessa manhã também vem aqui no livro de Salmo 38, 37, versículo 5, que diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra é muito forte, irmão. Quando você entrega o caminho a Deus, entenda uma coisa: você não tem direção nenhuma. Ele é quem te dá a direção. E por incrível que pareça, quando Deus está à frente da tua e da minha vida, as coisas mudam radicalmente. Porque enquanto o desejo da carne é de você assistir filmes, seriado, de não vir para a igreja, o desejo de Deus é que você se encontre com Ele de manhã cedo, que você venha para a igreja congregar com os irmãos. Quantas e quantas vezes eu, dia de sábado em casa, eu sem vontade de vir para a igreja, muitas vezes discutido com a minha esposa, e o coração é angustiado, e de repente quando eu chego aqui, está aqui o irmãozinho ou a irmã que vem trazer a mensagem de Deus, alegra meu coração, falando de Deus, e Deus fala comigo através dessas pessoas. Passe por essa experiência, irmão. Entregue o caminho a Deus, os seus caminhos a Deus, que o mais Ele fará. Não interessa o que você esteja passando, mas Deus vai estar sempre no controle da minha e da sua vida. Como a gente acabou de ler aqui, Deus ele não criou o mal, Ele apenas permitiu a existência. Para quê? A gente viu no trimestre passado que Deus muitas vezes carrega você para dentro de um problema que é para transformar você, porque Ele está vendo que você está muito rebelde, pega você da sua zona de conforto, bota no meio da confusão, que é para ver como é que você vai se sair, se você vai adorá-lo ou de repente você vai se entregar ao mundão mesmo. Então tome muito cuidado, irmão. Preste atenção na palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus, porque é essa palavra aqui que ilumina a tua mente, levando você a caminho que você nem vai acreditar. Então, esse é o recado de Deus para você nessa manhã. Agora escuta aqui os recados, né? E em seguida a oração, em nome de Jesus. Amém, né? O programa agora, se antes era rápido, agora é um piscar de olho. Quando a gente senta, já começa, já está orando já. Mas nós queríamos agradecer, né, o pedido de oração da irmã Cirlei. Bom dia, irmãos. Agradeço a Deus por mais um dia de vida e das bênçãos que Deus derrama sobre os seus filhos. Também o nosso companheiro Alex, né? Meu bom dia a todos, especiais para Deus e para essas duas bênçãos, que é eu e Damião. E nosso irmão João, que está ali, sentadinho, depois nós temos que tirar para mostrar ele também, né? E a Claudiceia, né? Claudiceia Ceia, né? Bom dia, irmão. Peço oração
pela minha tia, que perdeu o seu esposo sexta-feira. Ele caiu de um barracão de 9 metros de altura. Ela ainda está inconformada. Peço oração pela minha vida espiritual. Obrigado, minha querida, por você participar. Dê o seu likezinho, convide pessoas, espalhe esse vídeo, que é uma benção, né? E também a Dagmar também, né? Que ela vem pedindo oração pela Josefa. Dona Josefa, nós queremos ver a senhora aqui, viu? Para a gente tomar o café da manhã aqui, viu? Em nome de Jesus, em nome viu? de Jesus, né? Que nós estamos com uma programação nova. Nós já falamos já relacionado a uns brindes que nós iremos criar aqui. Camisa da Escola Sabatina, camisa do culto matutino, né? Sorteio, né? de livros, né? Da lição da Escola Sabatina. Tudo isso está sendo programado para você. Que Deus abençoe cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, grande Deus e Pai, queremos te agradecer. É apenas o segundo dia, Senhor, de uma nova programação. Mas já está escrito no céu o que vai acontecer. Sabemos que esse canal vai alavancar, Senhor. Esse canal vai realmente, como se diz as pessoas, vai bombar, vai se multiplicar, porque acreditamos que no Teu nome tem poder. Sabemos que esse programa foi elaborado no céu, para que a gente pudesse aqui dar andamento, para que esse programa se tornasse realidade. O Senhor coloca a gente à frente dessa obra, mesmo que a gente não mereça, mas o Senhor confia nos nossos talentos, nos nossos dons, que o Senhor colocou para cada um de nós. Por isso, Pai, estamos orando, pedindo também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, como as irmãs que escreveram agora, né? E que Deus possa estar no controle, que Deus possa visitar essas casas, dar ordem, Senhor, a Teus anjos, querubins, serafins, arcanjos, para ir nesse local, para fazer a transformação e a cura, porque sabemos que no Teu nome tem poder. Abençoa o dia de cada um de nós, abençoa no evangelismo móvel, que eu vou sair daqui a pouco. Te agradecemos em tudo que não há merecimento em nós, mas no doce e eterno nome do Senhor Jesus, que reina e reina para sempre. Quem acredita, diga amém. Amém. Não esqueça de dar o like e compartilhar, viu? Até amanhã, em nome de Jesus. E escreva o comentário de vocês, o que vocês estão achando desse novo culto. Dê opiniões sobre a camisa da Escola Sabatina também, que a gente quer escutar de vocês, viu? Vocês podem até mandar, né, se tiver ideias, mande para a gente ver a melhor opção, tudo e tal. E graças a Deus nós temos certeza que o Espírito Santo vai guiar você também para fazer esse evento, tornar possível. Você imagina todo mundo com a camisinha assim, culto matutino, né? Escola Sabatina, vai ser uma bênção. Por isso que nós contamos com você. Você é nosso parceiro nessa grande empreitada que é levar a palavra do Senhor. Amém. Amém. E vamos orar assim pela irmã Zenilda, viu, irmã? Em nome de Jesus, um bom dia.